E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui novamente para bater um papo no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 6 de setembro de 2023, véspera de feriado. E tô aqui, né, tomando o meu suquinho, agora um suquinho de abacaxi. Muito bom, natural. Docinho, docinho. E eu recebi uma sugestão para falar de um assunto, sugestão de um inscrito, né? Que comentou e que sugeriu que eu falasse num assunto que já é recorrente aqui no canal. Entretanto, eu não tenho certeza se eu abordei esse assunto diretamente desde que eu iniciei aqui os trabalhos neste canal, né? Então, já tive canais pregressos onde já falei disso. Deve ter vídeo meu solto por aí, no canal de alguém aí, né? Falando sobre esse assunto, mas hoje eu decidi falar mais especificamente sobre antinatalismo. E antes de eu entrar no tema, eu gostaria de pedir aos amigos que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal, que estão gostando do conteúdo, estão acompanhando o trabalho. Eu gosto sempre de pedir, porque às vezes as pessoas esquecem de se inscrever. Nós estamos aí com 2.650 inscritos, rumo aos 3K. Mas conto com a ajuda de você que está chegando no canal também, né, que está conhecendo o canal agora, de repente viu alguma indicação de alguém ou simplesmente esbarrou aí no canal, né, em algum anúncio de algum vídeo, e aí eu te peço essa ajuda, essa colaboração para que se inscreva no nosso canal para nos ajudar a expandir esse trabalho para cada vez um número maior de nihilistas, livres pensadores, racionalistas, céticos, misantropos, filósofos modernos, né? As pessoas da razão. Então, dito isso, hoje o assunto aqui é antinatalismo. Algo que nós falamos tanto aqui. Quase todo vídeo eu estou tocando nesse assunto, né? Que é muito importante. Se você busca liberdade na sua vida, se você busca tranquilidade, se você busca sossego, se você busca ter mais condições financeiras, sabe, que já bancar, né? Uma pessoa só, se bancar, se autogerenciar, né? Financeiramente é difícil. Com família nem se fala, né? Filho é um absurdo total. Sabe, até se você tiver muito dinheiro, isso é um absurdo porque, como eu costumo dizer, né? Você não sabe. Filho é loteria. Então, vamos falar aqui hoje sobre os 10 motivos para você não ter filhos. Não ter nenhum filho, né? Esqueça dessa experiência. Você pode, né, gostar de criança, você vai ter sempre um sobrinho, uma sobrinha, um irmão mais novo, sei lá, né? Alguma criança, o filho de um amigo, filha de um amigo, que você pode ajudar se você quiser, né? Pode se afinizar se você quiser, mas não traga isso para sua vida. Isso não é para todos. A grande maioria joga filho no mundo e não sabe nem por quê. Como eu costumo dizer, né? A maioria tem que trabalhar para caralho para sobreviver nesse país onde a justiça social, onde as diferenças sociais são enormes. Então, existe a fantasia de ter filho, mas o indivíduo não sabe nem por quê que ele quer ter filho. Porque se ele tem que trabalhar para caralho, ele não vai ter tempo de gerenciar a vida de uma outra pessoa. Criança tem que ter educação, criança tem que ter apoio, criança tem que ter presença dos pais, acompanhamento. E as pessoas hoje estão querendo jogar filho no mundo aí, cuspir filho no mundo aí, não sabe nem por quê. Então vamos lá para o primeiro motivo, né? Nascer para morrer é crueldade. Então todo indivíduo que nasce, ele nasce para sofrer. Isso aí é óbvio, né? Não tem como. Você já viu como é que é um bebê? O bebê vive chorando mais do que rindo. A dependência é uma coisa que a gente luta muito aqui para mostrar que é algo terrível depender dos outros. E criança, bebezinho, depende dos outros. Criança depende dos outros sempre. Se não tiver um acompanhamento, se não tiver um cuidado, vai se machucar. A criança ainda que não fala, sente dores, não consegue se expressar, chora, tem que levar várias vacinas, várias injeções, isso dói, né? Remédio, medicação, passa por, né? Tem que acumular anticorpos. Então tem que passar por gripes, com sofrimento, com dor de garganta, com dor de ouvido. Quando vem doente, olha, então, cara, nascer para morrer é crueldade. Esse é o primeiro motivo.
Você está querendo botar um filho no mundo, entenda, está botando o filho no mundo só para morrer. A vida orgânica não tem outra função, é nascer, se reproduzir, trabalhar para caralho e morrer. Né? Então esse é o primeiro, acho que é o primeiro motivo, dos maiores motivos, né? Pense antes de botar alguém no mundo para sofrer. Segundo motivo, dor e sofrimento dos filhos. Já está embutido no primeiro motivo, né? Se o primeiro motivo é que você não deve botar filho no mundo porque a criança só vai nascer para morrer e você não sabe quando vai morrer, né? Pode morrer jovem, morrer nova e pode morrer velha também cheia de doença. Então é muito sofrimento, né? Então esse motivo 2, dor e sofrimento dos filhos. Não traga, pense bem, não pense no seu capricho. Não tenha filho porque você tem inveja dos outros que tem. Tem tantas crianças por aí. Se você tem essa necessidade de ajudar, não precisa ser posse sua. Você não precisa trazer para dentro da tua vida. Ajude uma criança numa instituição. Eu não sou contra isso não, porque as crianças são indefesas, né? As pessoas acham que Ralph Gomes fala que você não deve ajudar ninguém. Claro, eu né, só me ajudo, porque eu mal tenho condições de me ajudar. Né? Mas se você quer, né, tem esse desejo de ajudar, ajude uma criança, né, numa instituição carente, sei lá, adote uma criança, apadrinhe financeiramente uma criança, sem precisar se afinizar, sem precisar trazer para dentro da tua vida. Olha, tem muita criança por aí largada em instituições, em lares, né, esperando uma adoção, mas adoção também é a mesma coisa que ter filho, né? Você vai lidar sempre com o sofrimento do outro. Mas o assunto aqui, né, eu acho até muito mais justo você adotar. Se você tiver essa necessidade, né, tiver condições, que eu acho que é difícil, a maioria quer por capricho, quer ter filho para fazer de bonequinho. Isso é uma vergonha, sabe? Quer ter porque todo mundo tem, quer criar esse modelo patriarcal de família feliz, né? Que a gente sabe que é uma mentira, né? Daqui a pouco os pais se separam, a criança fica nesse jogo de interesses. É muito sofrimento. Então, dor e sofrimento dos filhos, motivo 2. Motivo 3, dor e sofrimento dos pais. Olha, quando você se afiniza com uma criatura, você vai sofrer o que ela sofre, né? Ainda mais filho. Cara, tem uma frase que diz, quando você coloca uma criança no mundo, a sua felicidade a partir daí vai estar condicionada aos batimentos cardíacos desta criança. Se essa criança vier doente, se essa criança vier com um problema sério qualquer de saúde, se essa criança vier doente mental, olha, é muito triste uma criança com autismo, uma criança com retardo mental, uma criança com síndrome de Down. Tudo isso é muita tristeza, muita infelicidade para os pais. Então, a dor dos pais vai ser condicionada aos filhos. Vamos ser pequenos momentos de alegria, mas o ser humano sofre muito. Então, terceiro motivo, dor e sofrimento dos pais. Não cria essa dor para você. Não cria essa ansiedade, esse medo de perder, esse sofrimento. Porque é o que eu estou falando, você vai estar condicionado à felicidade de uma outra pessoa para você também ser feliz. Isso é uma dependência emocional muito complexa e que, né, além de você ter filho, o filho sofrer, você sofre junto. Então, quarto motivo, né? Não é ético brincar de Deus. Olha, não é ético brincar de Deus. Apesar da religião querer mais é que você se foda, que a verdade é essa, né? Querer mais é que você se encha de filhos, porque religião é instituição visa dinheiro. Religião não está preocupada com o seu bem-estar. Quer mais é que você se foda. Quanto mais houver dor e sofrimento na sua vida, mais você vai buscar a religião, não é isso? A religião se propõe a curar todas as suas dores, a curar todas as suas doenças, a te salvar e te dar conforto psicológico, né? Depois que você está na merda. Porque se você estiver super bem, sem mulher, sem filho, sem família, cheio de saúde, você precisa de religião pra quê? Então, apesar do que a religião mentirosa diz, né? Apesar do que todos os órgãos, né, vinculados à religião, que são a educação, né, que quase sempre também é contaminada por religião, a política, todo mundo diz porque é maravilhoso você ter filho, né? É presente de Deus, não é isso? Só que não é ético brincar de Deus. Porque na natureza, o animalzinho tem filhos, tem filhote, porque ele é irracional. Então ele joga no mundo, né? Independente de qual sofrimento o bicho vai ter, cuida por um período e depois larga.
É isso que é a natureza dos animais. E o ser humano quase sempre também age assim, né? Joga no mundo, cuida por um tempo e depois foda-se. A criança vai crescer e vai virar um serviçal, um escravo desse sistema. Então você, antes de pensar em ter filho, pense que isso... Você tem responsabilidade sobre colocar uma pessoa nesse mundo para sofrer. Então, não brinque de Deus. Porque, como eu falei, um animal não tem alternativa. Você tem. Você tem a escolha. Você pode pensar duas vezes e não fazer, não agir como se fosse Deus, se achando no direito de jogar uma pessoa para sofrer nesse mundo. Então vamos para o motivo 5, né? Você não tem condições financeiras. A maioria não tem condições financeiras nem para lidar consigo mesmo, com suas próprias necessidades. Ainda mais com filho, com família. Se você tem que trabalhar o dia inteiro, e muito provavelmente, se você é casado, sua esposa também vai ter que ser, o seu marido vai ter que trabalhar também, né? Seu filho vai ficar com quem? Entregue nas mãos dos outros. Ou em creche. Se seu filho vier doente, precisando de medicação cara, quem é que vai ter que bancar? Você vai ficar dependendo dos outros, para te ajudar, né? E nisso de você ficar dependendo dos outros para te ajudar, você também fica com o rabo preso com os outros. E a criança sofrendo, né? E mesmo que venha com muita saúde, esse filho demanda vários cuidados financeiros, né? Porque tudo aqui nesse mundo envolve dinheiro. Então, você não tem condições financeiras. Não tem, né? São pouquíssimos. A estatística, né, diz que a porcentagem de ricos no Brasil é 1%. Então, mesmo ricos trabalham muito, né? Mesmo pessoas que têm boa condição têm que trabalhar muito. E não tem tempo para ficar cuidando dos filhos. Filhos demandam a atenção dos pais, carinho, cuidado e presença. Então, você não tem condições financeiras para ter filho. Vamos para o motivo 6, né? Se tem, não tem condições psicológicas. Olha só que interessante, né? Se você tem condições de ter filho, financeiramente, pode ter certeza que você não tem condições psicológicas. Poucas pessoas têm. Porque nós já temos que lidar com os nossos próprios problemas. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas não consegue lidar nem com seus próprios traumas. E uma outra pessoa que você não conhece, que você joga nesse mundo, é uma outra mente, um outro mundo, onde é muito difícil de penetrar. E aí, você não tem condições, cara. Você vai jogar uma criança no mundo, a maioria desses aí que tem dinheiro se drogam, né? Muitos se matam. Quantos casos a gente sabe de gente aí com dinheiro que se entupiu de droga, se matou por depressão? Porque dinheiro, com certeza, não traz felicidade para ninguém, né? Ajuda, né, até. Mas a felicidade depende daqui da mente, não depende só de dinheiro. Então você, um filho, só uma pessoa que tivesse, né, um conhecimento muito grande de psicologia, né, fosse uma pessoa que tivesse também um conhecimento muito grande de filosofia, fosse uma pessoa que tivesse tempo, né, para se dedicar integralmente a essa criança. Isso que seria o ideal de alguém que já tem dinheiro. Né? E são muito poucas pessoas que vão ter esse tempo. Porque, como eu falei, mesmo as pessoas de boa condição financeira têm que trabalhar, têm que viajar, e o filho vai ficar entregue nas mãos de quem? De babá, né? De pessoas desconhecidas. Ou de papai e mamãe, que são de outra geração, são velhos, não tem condições também de passar, né, uma educação mais aprimorada, mais sofisticada, né, que esteja no contexto da atualidade para uma criança. Né? Então, condições financeiras também é difícil. Mas o motivo para não ter filhos, né? Ter filhos para os outros criarem é irracional. É o que eu já falei aqui, né? A maioria das pessoas que têm filho, mesmo tendo condições, vão deixar nas mãos dos outros. Então, dificilmente, vai ser muito raro, né? Pais terem tempo, terem dinheiro e terem condições psicológicas e até morais, né? De criar um filho, de se dedicar a um filho ou filhos. Quase sempre essas crianças ficam em algum tipo de instituição, seja na própria família, com pai, com avós, com tios, sei lá, né? Seja com babás, com profissionais, né? Nem sempre são confiáveis e não são as pessoas ideais para dar educação para essa criança, nem passar os exemplos. Então,
Esse é o sétimo motivo, né? Ter filhos para os outros criarem é irracional. Ter filho para quê? Até o bicho cuida do filhote. Se você não vai ter tempo para se dedicar ao seu filho, não tenha. E o oitavo motivo, ter filhos para estudarem e trabalharem como escravos a vida inteira praticamente. Você já imaginou o que é uma criança enfiada numa escola durante 12, 13, 15 anos, depois vai para a faculdade, mais anos estudando, enfrentando transporte público, enfrentando vários perigos. Imagina uma pessoa sentada, né, 4, 5, 6 horas, ou mais, né, no caso de crianças que ficam em tempo integral, o dia inteiro na creche, o dia inteiro na escola. É muito sofrimento, ainda mais criança pequena, sendo criada pelos outros numa creche, é muito triste, gente. Isso é o pai, será que um pai ou uma mãe não está lá no trabalho pensando, o que eu fiz, né? Meu filho está lá com uma pessoa estranha na creche. O que eu fiz, né? Os meus pais, né, que são os avós da criança, poderiam estar descansando agora na sua velhice, estão lá tendo que cuidar, porque filho dá muito trabalho. E você faz essa merda para entregar na mão dos outros. E ainda que você tenha dinheiro, vai ficar na mão de babás, de empregados, sabe-se lá que sorte de abusos. E essa criança vai, né, ficar esse tempo com pessoas estranhas e vai começar a estudar, vai ter que ir para a escola, vai ter que enfrentar bullying, enfrentar briga, enfrentar muitas vezes perseguição, má aceitação, porque nem toda criança é igual, tem crianças que são tímidas, tem crianças que são introspectivas, não se adaptam ao meio ambiente social, e você faz isso com a criança, ele empurra nesse universo hostil que é a existência humana. Esteja em escola boa, a criança pode ir lá se envolver com um coleguinha viciado, com um coleguinha. Isso pode ser nas melhores escolas. A droga está em toda parte, inclusive nas elites. Por isso que a maioria desses adolescentes ricos são drogados, né? Muitas das vezes totalmente insatisfeitos com o tipo de vida que levam. Porque os pais que têm mais dinheiro também cobram muito dos filhos. Então, ter filho, para você, já sabendo que essa criança vai ter que enfrentar o que você enfrenta, o seu condenado, você é um condenado ao trabalho escravo, ainda quer jogar teu filho no mundo para isso, para estudar igual escravo, fechado dentro de uma escola, com um monte de gente hostil, durante anos, às vezes décadas, né? Como eu falei, sai da escola, vai para a faculdade, e alguns vão direto ao mercado de trabalho já novos. Quanto sofrimento! Imagina um entregador de aplicativo, entregador de... Caramba, um motorista de aplicativo que tem que ficar enfrentando trânsito, esse trânsito infernal, porque papai e mamãe jogou no mundo sem responsabilidade nenhuma. Só para estudar igual um cachorro e depois trabalhar igual um cachorro, né? A consequência do estudo é o quê? Depois vem o trabalho. Ainda que você não trabalhe, porque a grande maioria não trabalha em empregos que vão utilizar tudo aquilo que supostamente aprendeu na escola, né? As crianças passam muitos anos na escola e as coisas que aprendem não tem nada que vai ajudar numa profissão. Então, né? Ter filhos para estudar e trabalhar como escravos, isso é indigno, isso é triste, isso é vergonhoso. Oitavo motivo. Vamos para o nono motivo, que é ter filhos que terão outros filhos. É irracional, né? Então, né, é um círculo vicioso. Por quê? Se você tem filhos que muito provavelmente vão repetir o que você fez, vão perpetuar esse modelo, né, de sofrimento. Você vai querer, muitas das vezes, ver esses filhos ter netos, né? Isso é o mais natural. Isso é muito cruel, gente, porque você vai querer que o seu filho passe pelo que você passou. Se você sabe que ter filho é sofrimento, que ter filho é complicado, e muitas das vezes você não tem condições de educar, e a maioria das vezes não tem condições de educar essa criança, né? Não tem condições de acompanhar o desenvolvimento dessa criança, porque tem que trabalhar, você joga no mundo e não demora muito, esse feliz também está botando outro filho no mundo para perpetuar o ciclo de sofrimento. Então, ter filhos que terão outros filhos é irracional. E agora vamos para o motivo 10. Você não sabe o mal que os seus filhos podem causar aos outros. Olha só, né?
ser humano é um predador. Você acha que os pais de Hitler imaginavam, quando ele era o bebezinho, o mal que ele iria fazer à humanidade? Você acha que pais de políticos corruptos, pais de toda sorte de bandidos, viciados, pedófilos, estupradores, sequestradores, gente do mal, você não sabe como seu filho vai se desenvolver. Você não sabe com quais companhias ele vai se envolver, quais as influências que ele vai sofrer, né, nesse processo de socialização, que a maioria do tempo seu filho vai sempre passar com outras pessoas, como nós já falamos aqui. Então, você não tem ideia de qual ser humano você está colocando nesse mundo, né? Então, você não sabe o mal que os seus filhos podem causar aos outros. É uma loteria, né? Então, eu acho que esse também é um dos grandes motivos de não trazer mais predadores para esse mundo aqui. Porque por mais exemplar que você seja, e por mais que você tente educar o seu filho da melhor maneira possível, você não sabe se ele vai receber bem essa sua educação, e você não sabe, né? As perversões, as distorções de visão de realidade que uma pessoa pode ter, né? Pode vir um psicopata, sei lá. Então, é muita irresponsabilidade você colocar uma criança no mundo com esses 10 motivos, né? Que já são mais do que suficientes, acredito, né? Para, se você estiver pensando em ter filho, você repensar. E ver que isso é uma total irresponsabilidade. Por isso nós aqui somos antinatalistas, nós trabalhamos isso muito aqui nos nossos vídeos, sempre estamos, né, falando de forma recorrente nesse tema, a importância para o livre pensador, para a pessoa racional. Eu não estou falando aqui para bichinhos fofinhos, eu não estou falando aqui para gente cristã, para gente emocional, para gente dominada por emoção. Esses vão continuar agindo como animais, né? Porque o ato de procriar, né? A própria sexualidade é animalesca. O ato de procriar é animalesco. O próprio parto é uma coisa grotesca, animal. E depois que você cospe esse filho no mundo, fudeu, meu amigo. É sofrimento para você e para sua prole. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Eu vou pedir, para quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude aí a propagar as nossas ideias para um número cada vez maior de pessoas. Ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo as novidades do canal. Então, gente, fui!